Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e eu tô aqui com mais um vídeo de equação trigonométrica, tá? Agora eu tenho uma equação com cosseno. Se você já viu o primeiro vídeo de seno, a ideia é muito semelhante, tá? É bem parecida. O que você precisa? Uma equação trigonométrica vai ter que ter uma relação, né? Seno, cosseno, tangente, cotangente. Normalmente uma relação igual a um valor. Então você precisa saber aquele valor, qual ângulo tem aquele, no caso aqui, o cosseno de x igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, qual ângulo me dá um cosseno de raiz quadrada de 2 sobre 2? E você tem que pensar nisso no ciclo trigonométrico, porque normalmente é mais de um ângulo, né? Não é apenas um ângulo, tá? Então, por exemplo, raiz quadrada de 2. Se você for olhar naquela tabelinha do 30, 45, 60, que são os mais básicos, né? Raiz quadrada de 2, quem tem um cosseno igual a raiz quadrada de 2, é o ângulo de 45 graus. Porém, aqui é negativo, então significa que é um dos múltiplos do 45 graus, porém está num quadrante cujo cosseno é negativo. Então vamos pensar, o eixo dos cossenos é o eixo na horizontal, o eixo dos senos é na vertical. Então na horizontal é como se fosse o nosso eixo x, né, do plano cartesiano x e y. Então, quando você está à direita, né, para cá, ó, nós temos um cosseno positivo. Então, no primeiro e no quarto quadrantes, nós temos um cosseno positivo. Quando nós estamos à esquerda, no segundo e terceiro, lembrando que é 1, 2, 3, 4, né, faz isso aqui. Quando nós estamos no segundo e terceiro quadrante, nós temos um cosseno negativo, tá? Que é o que nos interessa. Então, eu preciso procurar no segundo e o terceiro quadrante um ângulo correspondente a 45 graus, tá? Então, vai ficar como? Aqui nós já sabemos que é 45 graus, mas não é ele porque eu preciso de um valor negativo. Se fosse positivo, seria ele uma das respostas. Então, eu preciso achar qual é o ângulo no segundo e terceiro quadrante que corresponde ao 45. Só lembrando que eu preciso achar uma distância de 45 graus sempre para o eixo dos cossenos. Então, aqui, ó, eu preciso pensar o seguinte, ó, né? De 0 a 45, tem uma distância de 45 graus. Então, aqui, ó, 180, que número até 180 que tem uma distância de 45 graus? Então, é isso que eu tenho que pensar, né? 180 menos 45. Eu vou encontrar 135. Então, de 135 até 180, eu tenho uma distância de 45. Então, uma distância igual, tá? Então, 135 graus é uma das respostas que eu quero. Esse ângulo tem o cosseno menos raiz de 2 sobre 2. Falta achar agora do terceiro quadrante. Então, do terceiro quadrante, nós precisamos a mesma coisa. A distância sempre para o eixo da horizontal. Então, 180 até que número vai ter uma distância de 45 graus. Então, no caso ali, eu já vou fazer 180 mais 45. Então, vai dar 225 graus, tá ok? Então, a distância aqui, né, 180 mais 45, 225. Então, significa que o ângulo de 225 graus tem um cosseno menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, professora, a resposta é 135 e 225 apenas? Não, ainda não. Nós temos que pensar nos múltiplos, tá? Então, por exemplo, um ângulo de 500 graus. O nosso ciclo trigonométrico varia de 0 a 360. Então, quando ele passa de 360, quer dizer que ele deu uma volta e parou em algum determinado ponto. E aí, esse ângulo, ele é congruo, né? É congruente ao ângulo que ele parou. Então, por exemplo, igual eu falei, 500 graus. Ele vai andar 360 e até chegar em 500 ainda vai faltar 140 graus. Então, o ângulo de 500 graus é congruo, tem o mesmo valor de cosseno, seno, tangente, papapá, ao ângulo de 140 graus. Então, é isso que eu preciso representar. Não só o 135, mas todos os ângulos congruos a ele também tem um cosseno de menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E aí, como que eu represento isso? A resposta para essa equação. Solução igual. X pertence aos reais, tal que x é igual
ao primeiro ângulo, 135 graus mais K vezes 360, ou X é igual a 225 graus, que é o de baixo, a mesma ideia, mais K vezes 360, com K sendo um número inteiro, fecha aspas. Como assim? Aquele K, se o K for zero, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, 135 graus mais 0 vezes 360. 0 vezes 360 vai dar 0. Então, vai ficar 0 mais 135, 135, que é o que nós já sabemos, é a resposta. Se o K for 1, eu vou ter 1 vezes 360, 360 mais 135 graus. Quer dizer o quê? Que deu uma volta inteira e parou no 135 graus. Então, também tem a resposta. Mesma coisa para o de baixo, 225. Então, esse K pode ser um número negativo, pode ser 0, pode ser um número positivo, tem que ser um número inteiro. Porque aí representa o número de voltas que ele deu no ciclo trigonométrico. E isso aqui é como se fosse o resto, né? Que é onde ele parou. Então, nossa solução para essa equação trigonométrica, cosseno de x igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2, é dessa forma. X pertence aos reais, tá o quê? O x é 135 mais um múltiplo dele, K vezes 360, ou o x é 225 mais um múltiplo dele, K vezes 360, com esse K sendo um número inteiro. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui embaixo, mande no e-mail, mande na página do Facebook, mande no Instagram, tá ok? Dá um jeito que eu te respondo, ok? Se inscreva no canal e deixa um like aí. Tchau, tchau.